Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro de uma sequência de vídeos que eu vou fazer aqui no canal, no qual a gente vai estar estudando sobre o volume e a área de alguns corpos redondos. A característica dos corpos redondos é que eles possuem uma superfície lateral, geralmente, curva, né? Diferentemente dos poliedros, onde todas as faces são planas. Nos corpos redondos eles possuem algumas faces que são planas e outras faces que são curvadas. O primeiro dos corpos redondos que a gente vai estudar é o cilindro. Bom, o cilindro ele é um corpo redondo que ele possui os seguintes elementos. Ele possui bases, assim como os prismas, o cilindro ele possui duas bases. Nesse caso, a base dele é uma base circular, certo? Ele possui um eixo, também vai existir a altura que corresponde à distância entre as duas bases, vai existir uma superfície lateral, e aí essa superfície lateral ela é curva, né? Isso é a característica do corpo redondo, e toda linha que liga de algum ponto da base a outro ponto da outra base, né, essa linha ela corresponde à chamada geratriz. Aqui nós temos dois tipos de cilindro. Um cilindro reto, que é quando ele forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Ou ele pode ser um cilindro inclinado, quando o ângulo formado aqui ele é maior que 90 graus. Bom, como vimos, então, como tinha dito, a gente vai estudar a área e o volume desses corpos redondos. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. Eu fiz aqui um desenho onde a gente tem um cilindro, tá certo? E depois a planificação desse cilindro. Vocês podem perceber na figura que nesse cilindro aqui nós temos representado a altura dele, tá certo? E todo o círculo ele vai possuir um raio. Quando a gente dá um cortezinho aqui nesse cilindro, vamos imaginar, ele se abre, nós vamos ter exatamente duas bases circulares, né, com o mesmo raio R. Poderíamos colocar aqui o centro e o raio R, tá certo? Essa medida desse retângulo, a superfície lateral, ela vai ter o formato retangular. E aí, o que acontece? A medida desse lado do retângulo, ela nada mais é do que o comprimento do círculo, tá certo? Porque essa medida do retângulo, ela vai ter que cobrir toda essa lateral do círculo. E vocês devem lembrar lá da geometria plana, não é? Que o comprimento de uma circunferência, de um círculo, é dado pela expressão 2 vezes π vezes o raio. Ok, pessoal? Então, essa medida C corresponde a isso. E aí, para a gente calcular a área total de um cilindro, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a área total, ela nada mais é do que 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá certo? Só que aí vamos lembrar que as bases do cilindro são círculos, né? E a área de um círculo é dada pela expressão πr ao quadrado. Então aqui a gente pode substituir 2 vezes πr ao quadrado, onde πr ao quadrado é a área de uma base, tá certo? E a área lateral, ela vai ser dada pela área desse retângulo, onde a gente sabe que a área do retângulo seria base vezes a altura, e a base desse retângulo aqui, como eu já disse, esse Czinho, ele corresponde ao comprimento da circunferência. Então, a gente vai ter o seguinte, a área lateral seria C vezes H, onde C é isso. Então, vai ficar 2 vezes π vezes o raio, seria essa medida, vezes a altura H. Aqui a gente já poderia encerrar a fórmula da área total da superfície de um cilindro. Mas a gente ainda pode simplificar isso. Como? Tentando fatorar essa expressão. Percebam que nós temos 2, π e r, tanto nesse termo como nesse termo da expressão. Então a gente pode colocar ele em evidência. 2πr em evidência.
E aí vai sobrar, ó, nós tiramos 2πr, só que aqui era r ao quadrado, então vai sobrar 1r, tá certo? Mais, e aqui nós tiramos 2πr, sobrou o h. Então esse mais h. E aí essa seria a forma mais simplificada, né, da expressão da área total de um cilindro. Beleza, pessoal? Mas aí você não precisa se preocupar em memorizar essa fórmula, né? É uma fórmula um pouquinho grande, mas você não precisa se preocupar em memorizar ela. Basta você sempre lembrar que a área da superfície de um cilindro é 2 vezes a área do círculo, tá certo? Que é πr ao quadrado, mais a área desse retângulo. Lembrando que uma das medidas do lado do retângulo corresponde ao comprimento da circunferência, ok? Vamos ver algum exemplo para a gente tentar compreender melhor. Então veja só essa questão. Ele diz assim, ó, a questão da Mackenzie, onde ele vai trazer uma comparação de embalagens. Achei bem interessante essa questão para a gente discutir. Ele vai falar o seguinte: uma empresa usa para um determinado produto as embalagens fechadas da figura, confeccionadas com o mesmo material, que custa 10 centavos o centímetro quadrado. Supondo π igual a 3, a diferença entre os custos das embalagens A e B é de... Beleza. Quando a gente olha para essas figuras aqui, nós vemos que temos aqui um prisma, né, um prisma de base retangular, com as dimensões 6, 8 e 20, e temos um cilindro. Esse cilindro ele tem a mesma altura que esse prisma e o raio dele é 4. A questão é a seguinte, ele diz que o custo, né, é dado em função da área. Então, a gente vai precisar calcular a área dessas duas embalagens para saber qual é a diferença, né, entre os custos das embalagens. O que ele está pedindo para a gente é a diferença entre os custos das embalagens A e B, levando em consideração essa informação daqui. Ok, pessoal? Então, veja só. A primeira figura, como eu disse, a embalagem A, ela se trata de um prisma. E aí no prisma, nós sabemos que esse prisma de base retangular, certo? Então, a área total desse prisma vai ser 2 vezes a área dessa face, né, que corresponde à base, vai ser 2 vezes essa área da face frontal, que corresponde também à face traseira, e 2 vezes essa área lateral, porque aqui do outro lado nós também temos outra face com as mesmas dimensões. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Com relação à embalagem A, a gente vai ter, ó, que a área total ela é 2 vezes. Vamos calcular primeiramente essa face aqui, ó. A área dessa face. Percebam que essa superfície ela tem dimensões 6 por 20, certo? Então aqui a gente vai ter 2 vezes essa área dessa face, que é 6 vezes 20, que isso é um retângulo, ok? A gente tem também, ó, essa face lateral aqui, que ela tem dimensões 8 por 20. Então, a gente também vai multiplicar somando, tá? 8 vezes 20, mais. E temos também a face superior. Essa face superior aqui, ela é a mesma da base de baixo. E ela tem dimensões, ó, 6 por 8. Então, 6 vezes 8. A gente está multiplicando por 2, porque lembra que são duas faces iguais. Então, a gente está calculando aqui a área de cada uma das faces, somando elas e multiplicando por 2, porque corresponde ao dobro. Fazendo isso, então, a gente vai ter o seguinte, 2 vezes 120 mais 80 mais 48, que vai dar um total de, quando a gente somar aqui e multiplicar por 2, 656 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Essa é a área da embalagem A, a área total da embalagem A. A embalagem B, ela vai ter uma área, e aí a gente vai usar aquela última fórmula que eu mostrei para vocês.
tá certo? Eu vou usar ela para fazer de forma mais direta, ok? Mas você pode calcular também, se quiser, separadamente, ou seja, calcular a área do círculo, multiplicar por 2, depois abrir essa figura daqui, calcular a área lateral, mas como a gente já tem aquela fórmula pronta, tá certo? Então eu só vou reescrever ela aqui para vocês lembrarem. Então a gente tem lá 2πr, ok? Vezes R mais H. Substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó. Ele pede para usar na questão π igual a 3, certo? Então a gente já pode substituir aqui, ó. 2 vezes 3 vezes o raio, que na figura diz que é 4, vezes 4 mais 20, que é a nossa altura. Fazendo isso, então, nós vamos ter aqui 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, vezes 24, e essa área total vai ser de 576 centímetros quadrados. A questão é a seguinte: qual é a diferença entre os custos das embalagens A e B? Perceba que a embalagem A, ela é necessário 656 centímetros quadrados deste material para confeccionar essa embalagem. Já a embalagem B é necessário 576 centímetros quadrados. A diferença entre essa área e essa outra área vai dar igual a 80, tá certo? A diferença entre essa área e essa, a gente vai fazer aqui para vocês verem, 656 menos 576, isso vai dar igual a 80 centímetros quadrados. Como a diferença entre as áreas é de 80 centímetros quadrados, então a gente não precisa calcular o custo dessa embalagem e o custo dessa embalagem, até porque ele pede para a gente a diferença entre os custos. Então, basta que a gente faça 80 centímetros quadrados a 10 centavos. Então, 80 vezes 0,10, isso corresponde a R$8. Ok, pessoal? Logo, a resposta é a alternativa D. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bom, a segunda coisa que a gente vai ver é com relação ao volume, tá? E o volume do cilindro, ele é calculado da mesma maneira que o volume dos prismas, ok? Ou seja, basta que a gente multiplique a área da base vezes a altura. Lembrando que, nesse caso, né, a nossa área da base é a área de um círculo. Então, a gente pode reescrever da seguinte maneira essa fórmula. V igual π vezes R ao quadrado vezes H. Ok? Então, essa seria a fórmula do volume de um cilindro. Vamos ver, então, um exemplo de volume, ou exemplos, na verdade, do volume do cilindro. Bom, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse daqui. Ele vai falar para a gente o seguinte: quanto mede aproximadamente a altura de um cilindro equilátero, cujo volume é 785 centímetros cúbicos? Use π igual 3,14. E aí aqui a gente tem uma informação que eu não havia falado para vocês ainda. Ele vai falar sobre o cilindro equilátero. O cilindro equilátero é aquele cilindro onde a altura dele corresponde à medida do diâmetro, tá certo? Então, vou colocar aqui uma observação: a altura é igual ao diâmetro. Ou ainda em outras palavras, ó, o diâmetro nós sabemos que corresponde a 2 vezes o raio. Então, é aquele cilindro em que a altura tem a medida que 2 vezes o raio, certo? E aí ele não traz mais nada, ele só traz para a gente o volume e quer saber qual é a medida da altura. Bom, quando a gente vai colocar isso na fórmula, né, substituir isso na nossa expressão, nós vamos ter o seguinte: ó, sabemos que o volume é igual a π vezes raio ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, certo? Só que o volume ele já deu 785, certo? Π, ele pede para a gente usar 3,14. R nós não sabemos,
e H é o que nós queremos descobrir. Porém, como aí a gente tem duas letras as quais desconhecemos os valores, a gente vai precisar reescrever elas uma em função da outra. E para isso a gente vai usar essa expressão. Como ele pede para a gente a altura, tá certo? Então eu vou sugerir que a gente escreva R em função de H. De que maneira? Sabemos que aqui H é igual a 2 vezes R. Então, ó, fazendo mais um passo aqui, esse 2 vai passar dividindo. Então vamos ter que H sobre 2 é igual a R, certo? Com isso, ó, no lugar do R aqui, nós vamos reescrever por H sobre 2. Então vai ficar H sobre 2 ao quadrado, ok? Vezes H. Beleza, pessoal? Desenvolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte. 785 é igual a 3,14 vezes H ao quadrado sobre 4, né? Porque tanto H como 2 vão ser elevados ao quadrado, vezes H. Por que é que eu não estou multiplicando logo tudo isso aqui? Vou mostrar para vocês já já. O que acontece? Ó, quando a gente multiplicar esse 4 que está aqui dividindo embaixo, a gente pode fazer um produto aqui, né? Dos meios pelos extremos. Fazendo esse produto, a gente vai ter o seguinte. Ó, 4 vezes 785 vai dar 3.140, ok? E aí a gente vai ter 3,14, H ao quadrado vezes H é a mesma coisa que H ao cubo. E aí, olha que legal, 3.140 e 3,14. Né? Esses números eles são múltiplos. Então, quando a gente passar aqui esse 3,14 dividindo, certo? Nós vamos ter que a divisão entre esse número e esse é igual a 1.000. Por quê, professor? Porque a gente sabe ó, que para 3,14 virar aquele número, basta que a vírgula ela se desloque 3 casas para a direita, o que corresponde a multiplicar por 1.000. Então, o resultado dessa divisão aqui, ó, 1.000 igual a H à terceira. Como isso está elevado a 3, a gente pode tirar a raiz cúbica de 1.000. E a raiz cúbica de 1.000, ela é igual a 10. Ok, pessoal? Então, essa é a solução final do problema, 10 centímetros. É claro que você poderia, por exemplo, escrever a altura em função do raio, né? Substituir aqui H por 2Rs, e aí você ia calcular tudo em função do raio, iria encontrar o raio e depois voltar para aquela expressão e achar a medida da altura. Mas aí eu prefiro que a gente calcule tudo já em função da altura, até por conta disso aqui, ó, dessa divisão, que se tornou bem mais simples da gente fazer ela mentalmente. Ok, pessoal? Bom, o segundo exemplo que eu trago para vocês é um exemplo que eu gosto bastante, foi uma questão do Enem, tá certo? E aí ela tem um nível, né, para a gente pensar um pouquinho mais, e ela vai dizer para a gente o seguinte, ó. Uma artesã confecciona 2 diferentes tipos de velas ornamental a partir de moldes feitos com cartões de papel retangulares, de 20 cm por 10 cm, conforme ilustram as figuras abaixo. Unindo 2 lados opostos do cartão, de 2 maneiras, a artesã forma cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina. Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será. Então veja só, ela pega um retângulo 10 por 20 e dobra esse retângulo de 2 maneiras. Ela pode dobrar este retângulo nesse sentido, nessa orientação, ou nessa outra orientação. A questão é que o custo da vela é diretamente proporcional ao volume, ok? O custo é diretamente proporcional ao volume de parafina. E aí, embora o retângulo seja o mesmo, mas os cilindros formados são diferentes, têm volumes diferentes, ok? E aí ele quer saber o custo da vela 1 em relação ao custo da vela 2. Se vai ser o triplo, o dobro, o igual, a metade, a terça parte, certo? Para isso, então, a gente vai precisar calcular o volume dessas duas velas aqui, ok?
eu vou pegar aqui uma outra folha e vamos tentar olhar para essa imagem e, ao mesmo tempo, responder este problema, ok? Bom, vejam só. Nesse caso daqui, nós temos o seguinte. Para a gente calcular o volume, nós sabemos que precisamos do raio e da altura. A altura, ela está bem clara para a gente. A altura desse cilindro do tipo 1 é 10 e a altura do cilindro do tipo 2 é 20. Porém, o raio nós não sabemos. Mas nós sabemos que essa medida daqui, ela corresponde ao comprimento desta circunferência. E essa medida aqui compreende o comprimento dessa circunferência. E a gente sabe que o comprimento da circunferência é dada pela expressão 2π vezes o raio. Então, vamos calcular aqui, tentar identificar a medida do raio, certo? Bom, para embalagem do tipo 1, a gente vai ter o seguinte. Nós sabemos que o comprimento é 2π raio, ok? Na embalagem do tipo 1, o comprimento, vocês lembram lá que é igual a 20, ok, pessoal? Então, ó, 2π a gente vai manter, tá certo? E o raio é o que a gente quer descobrir. Como a gente quer achar o valor do raio, a gente vai passar isso aqui, o que está multiplicando, esse 2π para lá, tá certo? Sem se preocupar em transformar o π. Muitos problemas de geometria espacial, até de geometria plana quando envolvem círculos, né? Não necessariamente a gente precisa substituir o valor do π. Então, passando esse π, com esse 2π para lá dividindo, 20 dividido por 2π igual ao raio. E aí 20 dividido por 2 é 10 sobre π. Certo? Esse é o raio da circunferência 1. Na circunferência 2, a gente vai ter o seguinte. A gente vai usar a mesma fórmula de comprimento, tá certo? Então, comprimento 2π raio. Só que na circunferência 2 do cilindro 2, o comprimento é 10. Porque ele agora foi dobrado de forma diferente. Então, a gente tem aqui, ó, 2πr. Passando esse 2π dividindo de novo, então 10 dividido por 2π igual ao raio. E aí, quando a gente dividir 10 por 2, isso vai dar 5 sobre π. Esse é o raio do círculo do cilindro 2. E aí, quando a gente vai calcular o volume, então vai ficar o seguinte. Ó. No volume do cilindro 1, a gente vai precisar calcular a área da base, que é π raio ao quadrado, vezes a altura. Só que aí nós temos que, vamos manter o π, tá certo? O raio a gente sabe que é 10π, ó. 10π, então vamos elevar ele ao quadrado. E a altura nesse caso aqui é 10, tá certo? Voltando lá para a figura, para mostrar para vocês, a altura aqui é 10, tá certo? O outro, a altura é 20. Então, voltando para cá. Quando a gente for calcular, então, esse volume, vai ter o seguinte. O volume do cilindro 1 é π vezes 10 ao quadrado é 100, π ao quadrado vezes 10. E aí, a gente resolvendo aqui, ó. Lembra que π ao quadrado é π vezes π. Então, a gente pode cortar um π de baixo, tá? E aí, esse expoente ele vai sumir com esse π de cima. E aí, a gente vai ter o seguinte, que o volume do cilindro 1, 100 vezes π, 100 vezes 10, perdão, é 1000 sobre π, ok? Esse seria o volume do cilindro 1, centímetros cúbicos. Para o cilindro 2, a gente vai ter o mesmo processo. Nós sabemos que a área é πr ao quadrado vezes h, só que o nosso raio, ele agora mede 5 sobre π. Então, 5 sobre π ao quadrado vezes a altura, tá certo? Que a altura, no nosso caso aqui, é 20, tá? Perdão, 20. E aí, a gente vai multiplicar. Ó, π vezes 5 ao quadrado, 25. Π ao quadrado vezes 20. Aqui, novamente, a gente pode cortar
um π de baixo com esse π de cima, tá certo? E aí nós vamos ter o seguinte, que o volume do cilindro 2 é 25 vezes 20, vai dar 500 sobre π centímetros cúbicos. A pergunta da questão é a seguinte, voltando lá para a questão. Supondo que o custo da vela é diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será. Então, percebam aqui nos resultados que nós encontramos que o volume da vela do tipo 1 ela é o dobro do volume da vela do tipo 2. Conseguem perceber? A vela do tipo 1 leva o dobro de parafina da vela do tipo 2. Com isso, o custo da vela do tipo 1, como é proporcional à quantidade de parafina, também vai ser o dobro do custo da vela do tipo 2. Com isso, a nossa resposta é a letra B. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço.